Presidente Jair Bolsonaro, por que a sua esposa, Michele, recebeu R$ 89 mil do Fabrício Queiroz? Presidente Jair Bolsonaro, por que a sua mulher, Michele, recebeu R$ 89 mil do Queiroz? Presidente Jair Bolsonaro, por que a sua mulher, a Michele, recebeu R$ 89 mil em depósitos do Queiroz? Daí essa pergunta que não quer calar, a gente vai falar sobre essa pergunta continuada com dois convidados que estão aqui conosco, que é o Renato Aroeira, chargista e saxofonista do Trio de Choros. Oi, Aroeira, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu, prazer estar aqui. E também com o Bira Dantas, que é cartunista sindical, quadrinista e gaitista. Tudo bem, Bira? Bom dia, prazer. Bom dia, Marilu, prazer é todo meu, agradeço o convite. Pois é, a gente já começou com essa forma, né? Enfim, eu falo que é charge radiofônica, né? Só para combinar com vocês, os chargistas, que estão fazendo aí essa pergunta continuada, né? O Aroeira, vou começar com ele aqui. Eu lembro que você foi perseguido, inclusive, pelo ministro da Justiça, que pediu investigação com base na Lei de Segurança Nacional, quando você fez uma charge com o Bolsonaro, carregando aí um balde, um pincel com tinta preta nas mãos, né? Depois que ele pintou aí as pontas de uma cruz vermelha, né, da saúde, que foi transformada em suástica, aí, o símbolo nazista, né? E Bolsonaro falava, bora invadir outro, fazendo referência àquele momento, né, em que o presidente estava aí incitando, né, as pessoas a entrarem nos hospitais para ver se realmente os leitos estavam ocupados. Aí houve a reação da categoria, ocorreu a chamada charge continuada, onde os seus colegas também repetiram a sua charge, né? Agora, com esse episódio, Aroeira, lamentável, onde o Bolsonaro agrediu verbalmente o repórter que fez essa pergunta, que a gente abriu a nossa conversa, o presidente chamou o profissional de safado, disse minha vontade é encher tua boca na porrada. A Laerte fez uma charge, que a gente inclusive pode mostrar nesse momento, ela fez uma charge sobre isso, se colocando, né? Colocando a própria imagem, fazendo essa pergunta, presidente Jair Bolsonaro, porque sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz. Portanto, essa charge da Laerte. E, em seguida, a Aroeira também fez a dele, não é isso, Aroeira? Conta pra gente. Fala um pouco da sua charge e comenta, né, esse episódio. Tá. Na verdade, não tinha visto a charge da Laerte ainda. Quando a Marilu mesmo perguntou assim, olha, tem uma charge da Laerte aqui, você vai fazer isso também? Parece que alguns cartunistas já tinham feito. Aí eu falei, ué, não tinha visto, deixa eu correr atrás disso. Vou lá na revista Pirralha para ver o que está acontecendo. Fui lá e realmente já estava rolando. Falei, é de novo a questão da charge continuada, agora com uma pergunta continuada. Que a Laerte pegou a pergunta do repórter e fez. Eu também quero saber. Levantou o dedinho, também quero saber. Eu fiz comigo, tocando sax, que eu tinha um desenho que eu tinha feito já, sax, um show que eu fiz. E eu falei, não, espera aí, eu vou perguntar isso, mas vou perguntar cantando, tocando. Aí coloquei a pergunta na boca do saxofone e vi o negócio crescer. Aí sentei, peguei a pipoca e comecei a assistir aquilo explodir. 1 milhão de intervenções por aí, porque ultrapassou a ideia de charge. Isso virou pergunta, meme, as pessoas perguntavam com fundos do Facebook, as pessoas perguntavam com fundo musical, eu vi gente tocando isso no violão e perguntando, ou seja, o mundo inteiro começou, eu vi gente em alemão, em Yiddish, eu vi gente perguntando tudo que é língua no planeta. Mais uma vez, a truculência, a estupidez, não vou dizer que são derrotadas, mas são bem denunciadas pelo planeta todo. Fica a pergunta se isso adianta muito. Mas isso a gente conversa mais na frente. Vamos conversar sim. Agora o Bira, explica aí a sua charge também, Bira, que você fez em relação a essa pergunta, presidente Jair Bolsonaro, porque sua esposa Michele recebeu 89 mil reais do Fabrício Queiroz. Explica pra gente. Estamos no rádio também. Legal. Bom, eu vi a charge da Laerte e eu me desenhei na mesma posição dela. Então, eu estou numa mesa com a tablet que eu uso para fazer os desenhos, né, as charges, e estou de mãozinha levantada ali, fazendo a mesma pergunta. Presidente Jair Bolsonaro, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
E, como o Aroeira falou, eu acordei, quer dizer, o fato da ameaça que o presidente fez ao jornalista aconteceu no domingo, mas na segunda-feira eu acordei com o povo em polvorosa, né? Os cartunistas todos comentando, e eu vi o pessoal da página Post falando da charge continuada, que na verdade era a pergunta continuada, e aí eu logo postei na Pirralha. E o pessoal da revista Pirralha, que é uma revista que ainda não é uma revista editada, né? Por enquanto ainda é uma página no Facebook, mas a gente tem ideia de que seja uma revista realmente com matérias, com artigos, poesia, ilustração, charge, como foram várias outras iniciativas que a gente teve na área, né? Como Revista Bundas, Pasquim 21, o Velho Pasquim e outras revistas. Mas o que me chamou a atenção no caso do Bolsonaro é que esse ataque ele não é um ataque apenas ao jornalista e nem é um ataque apenas à imprensa, mas é um ataque a quem busca a verdade. É um ataque à democracia, é um ataque a essa busca do fato. Então, nesse governo, ou desgoverno, como muita gente fala, é proibido se buscar o fato. Esses depósitos, eles na verdade são a ponta de um iceberg, né? Eles demonstram uma forma de fazer política, que é com milícia, que é com a família no Estado, né? Todas as coisas que o Bolsonaro sempre criticou e dizia que não iria fazer, mas que sempre fez, que é o aparelhamento do Estado pela sua família e pela sua milícia. Então, essa denúncia está implícita nessa pergunta que a Laerte fez depois do jornalista e que todos nós reproduzimos, como o Aroeira disse, virou um turbilhão de perguntas continuadas. Exato. Agora o Aroeira já colocou... Diga, Aroeira. Você virou uma pergunta, virou uma pergunta insistente. Sabe, você pergunta e pergunta de novo, e pergunta outra vez. Pergunta de criança é assim. Pergunta de gente decente de verdade, gente que é normal, é assim. É uma pergunta super simples. Para quê? 89 mil reais? Mas como? Por quê? E aí, como diz o Bira, é a conexão. Aquilo é uma coisa que eles alegam. Não, mas isso é mixaria. Se eles fizeram alguma coisa, é mixaria, não os bilhões. Bom, essa mixaria sustenta uma família que está conectada a outros grupos que fazem essa pequena mixaria. É o gás, é a gatonete, é a construção de prédios em locais que não devia, que inclusive caem, como aconteceu na Musema aqui no Rio. É uma conexão que, na verdade, é uma pirâmide. Não é mixaria. Isso aí é a estrutura da nova política no Brasil, como o Bira falou. É uma política que é feita por milícias. Essa é a base de sustentação do governo. E por isso que ele fica tão irritado quando perguntam sobre isso, né? Que mostra essa conexão, né? Ferida aberta, né? Cutuca o dedo ali. Exatamente. Agora você colocou uma questão, Aroeira, importante, enfim, que logo no início, para a gente discutir, vamos já falar agora. O que vai adiantar, não é isso? Você falou, o que representa toda mais de 1 milhão de tweets, enfim, todo mundo colocando no Facebook, no Instagram, os chargistas, o que vai adiantar? Esse é o teu questionamento, né? Que você queria já discutir. Vamos lá. Não é que eu acho que não adianta, pelo contrário, eu acho que adianta. Eu quero saber em que medida isso interfere. Quando eu militava no movimento estudantil, na década de 70, e, na verdade, quando a gente começou a ir para a rua, só tinha gente. O movimento sindical estava sufocado. Foi antes das greves do ABC, a nossa volta aconteceu. Mas assim, e a gente agia como ponta de lança. Mas assim que o movimento sindical aconteceu e as greves do ABC estouraram, a gente passou a ser, isso era parte do que a gente discutia, da teoria, a gente virou a linha auxiliar. Os estudantes passaram a rodar coisas no mimeógrafo, ajudar a panfletagem, distribuir para que o movimento sindical agisse, tendo aquela visão de que é o trabalhador que vai resolver a sua vida, na verdade. Eu sinto assim agora. Essas intervenções todas, que o pessoal muitas vezes acusa de esquerda cirandeira, eu adoro, acho que a gente tem que ser feliz, tocar música e se divertir enquanto reage, enquanto
enquanto luta contra eles. Mas, assim, são coisas auxiliares. A gente continua precisando muito da mobilização real de trabalhador. E a última vez que eu vi isso acontecer para valer, que chegou a me dar um comichão e uma ansiedade boa, foi quando os entregadores fizeram o movimento deles. Porque eles são a base principal do capitalismo moderno, se você para pensar. Um capitalismo automatizado com todo mundo trancado em casa, são esses drones humanos que entregam as coisas que seguram tudo. Verdade. Agora, Bira, o humor é revolucionário, né? Como diz aí o Aroeira, a gente tem que manter essa alegria, tem que manter esse humor, não é isso? O que você acha, Bira? Com certeza é. Até pegando carona no que o Aroeira citou, né, essa época de 79, 80, quando as grandes greves do ABC estouraram, né, dos metalúrgicos, e que o Lula foi preso. Foi a primeira prisão que o Lula sofreu. Minha mulher sempre conta que ela era estudante de medicina aqui na Unicamp, em Campinas, e assim que rolou a prisão do Lula, ela foi de classe em classe pedindo para falar e falando que um líder metalúrgico tinha sido preso e que os estudantes tinham que se posicionar sobre isso. E ela falava assim do estranhamento de grande parte dos alunos que tipo não entendiam o que uma aluna de medicina estava fazendo, entrando de classe em classe para falar sobre aquilo. E nessa mesma época eu era desenhista do Gibi Os Trapalhões na Block, velho Gibi dos Trapalhões, e eu fiz uma história em quadrinhos que mostrava o Lula como um super-herói, que no caso era o Homem Lula. E ele entrava numa reunião do sindicato dos super-heróis, que eram os Trapalhões, né? O Mussum era a Nega Maravilha, o Didi era o Super-Homem, o Zacarias era o Capitão América e o Dedé era o Tora. E aí o Homem Lula entra lá, tá todo mundo brigando porque os super-heróis não tinham salário, e o Homem Lula fala, não, se o problema é salário, a gente vai lutar por nossos direitos, para que todos possam ter salário. E a briga começa porque o Homem de Ferro e o Batman são milionários, e eles falam, não, é para ter salário. Nada disso, nada a ver. E aí, os outros todos, que são os pobres, né? O Homem-Aranha, que trabalha de fotógrafo, Clark Kent, que trabalha de repórter, né? Jornalista, eles falam, não, peraí, a gente precisa de salário para sobreviver. E aí o Homem Lula chega, propõe uma greve para que os super-heróis recebam um salário. E, bom, termina preso. Né? O Homem Lula termina preso porque a greve foi considerada ilegal. Ilegal, pô. Essa história ela foi censurada. Aí que tá, ela foi censurada, a história voltou. Na época eu trabalhava no estúdio Eli Barbosa, em São Paulo, que produzia o Gibi, e o Eli falou para mim, olha, eles pediram para tirar a palavra greve, eles pediram para tirar... o Homem Lula pode ficar, né, todo o resto pode ficar, mas tem que mudar o teor de reivindicação salarial. E eu conversei com o roteirista na época, o Orlando Salvado, que tinha feito o roteiro, e eu falei, cara, por mim, a gente não muda, e a história não é publicada. Só que a gente ia ter que pagar por toda a produção que tinha sido feita até então, que era de arte final, letra, copydesk, cores. E o Orlando falou nem a pau. Publica, muda isso e publica, porque eu não quero pagar do meu bolso. E eu acabei topando porque eu achei que era um argumento plausível, né? Mas a minha primeira intenção era de não permitir a alteração. E foi legal porque entrou para a história. A história foi publicada com a mudança de texto. Está inclusive no meu blog, se alguém quiser procurar, é só procurar HQ dos Trapalhões censurada e vai ver o original, porque antes de fazer a mudança, eu xeroquei tudo. Então, eu fiquei com os arquivos originais e depois a publicação como foi feita no Gibi. Bom, isso para dizer que pode parecer pouco, mas é uma forma de resistência, né? Quando você usa o que você tem à mão. A minha mulher, Cláudia, é médica, não é cartunista, ela faz até roteiro de quadrinhos e cria charges, mas ela não faz charges habitualmente. Ela fez uma pergunta continuada, Aroeira. Está lá na revista Pirralha. Bacana. Assinadinha lá pela Cláudia.
E está inspirando todo mundo. E Você é Aroeira? casado com uma Cláudia, eu também sou. Sim, sim. As Cláudias, as Cláudias. Ainda bem que não é Michele, né? Mas tudo bem. Mas, Aroeira, me diga uma coisa. Você já fez, inclusive, charge durante a campanha do Bolsonaro, não é? E que teve uma decisão importante aí da Justiça. Eu queria que você relembrasse para a gente falar de como o Bolsonaro é matéria, né, para vocês o tempo inteiro, né? Desde a campanha, depois a gente vai poder ver também todas as charges aí da revista Pirralha, que sempre está publicando aí várias charges sobre Bolsonaro. Agora ele falou que o jornalista, né? Jornalista que pode pegar facilmente a Covid porque é bundão. Quer dizer, continua ainda falando coisas e inspirando aí também os chargistas, né, Aroeira? Conta essa história que é importante. O Miguel até escreveu um texto muito bom, Sou um Bundão. Miguel escreveu um texto, Sou um Bundão. Miguel Paiva, que é meu colega lá no 247 também. Bom, sim. Não é a primeira vez que eu sofro. Você falou que eu fui perseguido pelo ministro da Justiça. Fui e estou sendo, porque a coisa continua, ainda não terminou. Atualiza, gente, Aroeira. O inquérito não terminou. O inquérito não terminou ainda e não há uma posição sobre a Procuradoria-Geral, porque eles têm que dizer se vão abrir o processo ou não. Houve um inquérito policial que está em andamento. Então, não terminou. Eu já tinha sido processado pelo Bolsonaro como indivíduo, como pessoa, durante a campanha dele, por uma charge, pela minha 10ª charge, o comparando ao nazista, aos nazistas. A 10ª vez que eu usei a suástica do Bolsonaro, muitas e muitas vezes. Eu fiz uma suástica em que o Bolsonaro, o rosto dele estava no centro, os pés e mãos formavam os braços da suástica, e aquilo, numa ladeira, rodava, ganhava velocidade, e eu perguntava, ninguém vai parar isso? Isso muito antes dele ser candidato até. Ninguém parou. Ele chegou até lá. Então ele me processou individualmente, mas perdeu porque a juíza considerou que um cara que se deixa fotografar abraçado a um sósia de Adolf Hitler não podia se sentir escandalizado ao se ver comparado ao nazista. Então, na verdade, a juíza deu uma sentença e tanto. Ele recorreu, está na 2ª instância, mas ganhei a primeira. Houve uma outra tentativa de processo envolvendo suástica também, mas com ele também, quando o Netanyahu veio ao Brasil e os dois se abraçaram, eu fiz o abraço dele se transformar nos braços da suástica. A comunidade judaica conservadora ficou indignada. Por outro lado, os judeus democratas e de esquerda se posicionaram a meu favor, a comunidade judaica de esquerda. Então, na verdade, assim, até então, estamos, né, Pira, dentro do parâmetro normal da sociedade burguesa, da civilização burguesa. Ela não gosta que você reivindique, reclame e processe. Mas, pelo menos, ainda estamos usando ferramentas da civilização. O indivíduo te processa. Este governo partiu para a truculência ou enquadrar jornalista em lei de segurança nacional. Eu, Noblar, o Schwartzman, e vai ter mais, porque eles não vão parar aí. A verdade é a seguinte, isso é um degrau adicional. E o degrau seguinte, que já está insinuado, é a porradaria. Se o próprio presidente diz que pode, diz que quer fazer isso, vai ser difícil segurar essas hostes dele aí. Então, eu acho que ele está buscando, nesse processo todo, aquele negócio que o pessoal fala, é tudo planejado. Fala, não é. Esse pessoal é muito, desculpa a expressão que eu vou usar, os burros me desculpem. Esse pessoal é muito burro, mas tem um tropismo violento na direção do poder. Eles caminham na direção do poder, são atraídos por ele e exercem com muita violência. Então, não acho que seja planejado, mas que, na verdade, cumpre bem o objetivo de assolar essas hordas aí e de deixar esse pessoal tenso, preparado, tremendo de ansiedade, em ponto de bala o tempo inteiro. Porque é assim que ele governa desde o começo, deixando esse pessoal nervoso o tempo inteiro. Então, eu acho que a situação exige resposta muito aguda. E aí entra a minha pergunta. O que nós fazemos adianta sim, mas precisa também do Supremo agir, precisa das instituições fazerem alguma coisa, porque só a gente fazendo piada, só a gente fazendo músicas, eles vão prender nós tudo, né, Bira? Vão prender nós tudo e bater.
É isso mesmo, gente. Bom, olha, a gente já está no finalzinho dessa conversa. Foi um prazer enorme conversar com vocês, meninos. Foi excelente. Espero contar sempre aqui com a participação de vocês aqui no Jornal Brasil Atual. Agradeço aqui o Bira Dantas, que é o cartunista sindical, quadrinista e gatista, que falou aí sobre também a revista Pirralha. O pessoal pode acessar aí no Facebook. Obrigada, Bira. Um beijo para você. Obrigado. Só queria fazer uma última comparação, que eu acho que o Bolsonaro, ele é um presidente aos moldes de Macunaíma. Com todo respeito à obra de Mário de Andrade, o Bolsonaro mente, rouba e é capaz até de matar. Tudo que o Macunaíma era capaz, porque o Macunaíma era um herói sem caráter. O Bolsonaro é um presidente sem caráter. A diferença é que ele não é herói, nunca foi herói, nem no meio militar. Então, ele é um presidente sem caráter. É uma Macunaíma. O que você acha, Aroeira? Só para agora essa provocação. Eu diria com ênfase no sem caráter. Sim. Tira o presidente, tira herói, tira qualquer outro substantivo aí. Mantenha só o sem caráter, porque basicamente é o que o Bolsonaro é. É um perigo sem caráter. É isso que ele é. Tá, mas gostei. Legal. Muito bom. Olha, foi ótimo conversar com vocês. Renato Aroeira, chargista, saxofonista aí do Trio de Choros. Muito obrigada, Renato Aroeira, pela sua participação novamente. E espero sempre contar com você. Um beijo. Valeu, beijo para vocês. Tchau, gente. Até mais. Obrigada. Tchau. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.